A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando e quase terminando o livro de Hebreus, ou a carta que foi endereçada aos Hebreus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já estamos na parte final do capítulo 12, que falava da disciplina e dos benefícios, conforme nós já vimos no vídeo passado. Agora, o autor passa a falar da comparação entre duas alianças. Então, vamos ver. Ele pede para que os leitores evitem aquilo que ele chama de inconsistência moral. O que é uma inconsistência moral? É quando eu não tenho o mesmo comportamento moral o tempo todo. Eventualmente eu me desvio, eventualmente acontece alguma coisa que o meu comportamento é amoral. Portanto, ele está dizendo assim, evitem isso. E ele fala, em relação às mãos descaídas e joelhos trôpegos. O que ele quer dizer com mãos descaídas e joelhos trôpegos? Ele está falando de um espírito desanimado, de pessoas que são incapazes de agir porque estão em uma grande exaustão. E às vezes estas pessoas, elas não tomam um caminho correto e elas acabam, porque elas estão desanimadas, elas acabam se entregando então a uma amoralidade. Então é isso que ele está falando, de que não se faça isso, que não se deixe levar por esse desânimo. Então, ele pede no verso 12 que levante as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, e que faça a vereda direita, ou seja, caminho reto. O que é um caminho reto? É um caminho em prol de paz, em direção à paz, em direção ao cumprimento de todos os mandamentos, de todos os ensinamentos do Senhor, dentro daquilo que é um limite certo, daquilo que o Senhor deixou para que nós entendamos o que é correto e o que não é correto, E que que busque uma santificação. Esta santificação é para que se encontre com o Senhor. A retidão, aqui ele faz uma ligação com a ideia de justiça. O que é reto e o que é justo. O que se faz justo ou que se faz retamente, portanto, justiça, é um caminho especialmente preparado, e que eventualmente tem esforço. Claro que tem esforço, porque para andar num caminho reto, nós despendemos mais energia, nós lutamos mais, porque as coisas estão mais fáceis para aquilo que não é correto. O caminho é mais largo. O caminho todo mundo ajuda para que as coisas se percam. Então, quando nós estamos no caminho reto e eventualmente tem pedra de tropeço, rocha, a gente tem que remover isso tudo. É como dizia Isaías no verso 3 do capítulo 40, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Portanto, Jesus veio e ele nos mostrou o caminho correto e ele consertou o caminho para nós. Portanto, aqui a disciplina, ela tem esse efeito benéfico e ela está tratando exatamente da fraqueza espiritual e moral, quando nós não temos força espiritual, força moral. E eventualmente nós não temos mesmo, porque nós somos humanos, nós somos fracos e somos
mais dados ao pecado. Então nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de uma disciplina. Em seguida, ele começa a falar da paz. Ele começa a falar do zelo de uma pessoa tratando outra pessoa de forma correta. Então aqui é um zelo para que ninguém tenha falta da graça de Deus, ninguém tenha a falta da harmonia, da paz, da comunhão. E, eventualmente, tenha aquilo que ele chama no verso 15 de raiz de amargura, que brota e que perturba e que contamina as pessoas. Então, qualquer pessoa, qualquer coisa pode resultar em amargura? Pode. De repente, nós temos uma pessoa que nos leva à amargura, uma situação que nos leva à amargura, uma coisa que nos leva à amargura. A amargura aqui, ele fala de contaminação, aquela que corrompe. Contaminação ou amargura pode corromper, pode estragar. Esta mesma palavra foi usada lá por Paulo em Tito, para descrever aqueles crentes cuja mente estavam corrompidas. 1,15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, que é essa raiz de amargura que ele fala aqui. E infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então nós temos que tomar cuidado para não nos contaminarmos com esta raiz de amargura, com esta impureza, esta contaminação. E ele lembra de alguém que tinha tudo a seu favor, mas que ele deixa-se levar, deixa tudo a perder. É o Esaú. Então ele diz como Esaú, que era devasso e profano. Então aqui Esaú, ele vai servir de exemplo de todos que colocam a vantagem material sobre a sua herança espiritual. Ele era o primogênito, ele tinha a bênção da primogenitura, a bênção da promessa sobre ele. E ele troca isso por um prato de comida. Ah, mas ele estava com fome, ele era faminto. Não, ele não era pobre, ele não era faminto. Ele simplesmente desdenhou do direito de primogenitura. Ele poderia muito bem ter chegado da caça, ter feito uma comida e ter comido. Mas não. O que ele fez? Ele simplesmente troca as bênçãos espirituais por coisas materiais. Então, ele é um exemplo daquele que deixa da graça de Deus por coisas materiais. Ele troca as coisas de Deus pelas coisas materiais. Ele passa a falar agora dos benefícios, então, de uma nova aliança. Então, existe uma nova aliança? Sim. E ele faz uma comparação do temor do momento em que a lei foi outorgada lá no Monte Sinai, com trombetas, trovões, relâmpagos, tremores e tudo, e a majestade da nova aliança. Então ele faz essa comparação. Então boa parte agora dos versículos ele está retratando o que aconteceu lá, havia um monte ardente, escuridão, trevas, tempestade, trombeta, de tal maneira que as pessoas não queriam chegar perto. E elas disseram: não, Moisés, fale você. A gente não quer chegar perto porque a gente tem medo, a gente tem temor, bastante medo. Então a outorga da lei, ela veio de uma maneira que ela foi apreciada pelos nossos sentidos.
O fogo que vimos, as trevas que não vimos, né? A tempestade, o barulho, o sonido da trombeta. Então, à medida em que a presença de Deus era mais reconhecida, ele ficava cada vez mais forte, maior era esse relato de som, de tremor, de trevas, de fogo. Ou seja, ele estava trazendo aqui um medo absurdo para com as pessoas. Então, a sensação, né, foi de um temor cada vez aumentando mais. Então, toda a lei, no curso de toda a lei, desde aquele momento até o momento em que Jesus veio, havia um aspecto diferente de Deus lidar com o seu povo. As pessoas sempre imaginavam que Deus tratava com o seu povo no meio desse tremor, no meio deste fogo, no meio deste sonido de trombeta, de tudo isso que causava grande medo. Então, isto trazia, óbvio, um reverente temor que nós temos que ter, um reverente temor diante de Deus, mas havia mais do que um temor reverente pela pessoa majestosa, soberana, que era Deus. Havia um medo de se aproximar, um medo de chegar perto de Deus, um medo de que Deus chegasse perto. E aí ele fala que agora nós temos uma nova aliança. Existe uma Jerusalém celestial, onde não há pavor, não há separação. Porque quando Jesus morreu, o véu do Santíssimo, do Santo dos Santos, se rompe, portanto não tem mais separação. Então, quando Jesus morre, abre-se, sim, essa majestade, esse temor de majestade de Deus, sim, mas não pavor, sem separação. As pessoas antes não queriam se chegar a Deus, agora elas podem. Elas podem se chegar a Deus, porque o acesso foi aberto. Então, este é o Jerusalém celestial, a cidade celestial. O monte em que os cristãos se encontram com Deus é o Monte Sião, onde não tem fogo, onde não tem tremor, um sonido pavoroso de trombeta, escuridão. Não! Isto aconteceu no Monte Sinai, onde a lei foi dada. O Monte Sião agora é um símbolo de adoração, onde eu posso me achegar. A cidade de Jerusalém é um símbolo de comunidade, onde nós podemos congregar, comungar com o Senhor. É uma comunhão que nós temos. Não é inabordável, não dá como não dava para chegar lá. Não, aqui no Monte Moriá, no Monte Sião, que é o Monte Moriá, há possibilidade de se achegar, porque Deus habita no meio desta sociedade, né? Então, aqui nós temos uma ideia diferente desta adoração e desta proximidade com Deus, né? Ele fala então dos primogênitos, porque antes nós tínhamos um primogênito que era aquele que estava à frente de tudo. A primogenitura era limitada a um membro por família, aquele que o menino, o homem, o masculino, que nascia primeiro. Aqui nesta igreja nova, a igreja cristã, nós não temos um primogênito herdeiro. Todos são herdeiros. Todos estão em pé de igualdade. E os seus nomes, o meu nome, o seu nome, estão arrolados nos céus. Os nossos nomes estão inscritos no livro da vida. Portanto, nós somos membros
oficiais, oficialmente aceito nesta cidade celeste, né, na Jerusalém celeste, tá? Então, antes, né, havia um único primogênito, né? Agora, segundo o versículo 23, a Universal Assembleia, a Igreja dos primogênitos inscritos nos céus. E estes inscritos nos céus podem se achegar ao juiz, o juiz de todos, aqueles que estão justificados pelo sangue do Senhor. Este juiz é quem vai fazer o julgamento, é o que sabe de todas as coisas, é este que tem condições de fazer um julgamento que é universal, é para todo mundo. Amados, não interessa se você aceita ou não Jesus, você vai ser julgado. A diferença para quem aceita o Senhor, tem fé e declara o Senhor como seu Salvador, é o tratamento que virá depois. Porque nós somos disciplinados, nós somos justificados. Então, o tratamento é que vai fazer a diferença. Então, o julgamento é universal. Ele vai examinar a todas as pessoas. E aí ele vai discriminar. Como assim discriminar? Sim, quem é do Senhor, quem está justificado, ao Senhor. Quem não é do Senhor, quem não está justificado, fora do Senhor. E estes são os justos, os que são justificados. Justificados porque são justos. Justos porque somos justos por nós mesmos? Não. Nós não temos essa possibilidade, nós não somos capazes. Nós somos justificados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele nos justificou. Então, o que Cristo fez por nós. E aí nós seremos aperfeiçoados, né? Então, é Ele que aperfeiçoa. Aperfeiçoa no sentido de completar, no sentido de terminar a boa obra, como dizia Paulo, né? A boa obra que foi começada, quem começou a boa obra é capaz, é poderoso para terminá-la. Então, o aperfeiçoado aqui é exatamente para terminar esta obra de salvação, de justificação. Tudo quanto Deus designou para estas pessoas começou a ser cumprido quando Jesus veio e será terminado e aperfeiçoado pelo próprio Cristo na sua segunda vinda. Jesus é um mediador, a gente já tinha visto isso, né? O autor, seja ele quem for, da carta aos Hebreus, já tinha falado de Jesus como mediador, e ele volta a falar aqui de Jesus como mediador, mas um mediador agora específico de uma nova aliança. Por quê? Porque através de Jesus, esse mediador, que o processo de perfeição foi possível. Ele iniciou e foi possível, né? E aí ele fala ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, o sangue de Abel que havia sido derramado e que estava na terra, e que o sangue da terra clamava aos céus. Ora, se o sangue de Abel clamava aos céus, imagina o sangue de Jesus. O ato sacrificial de Jesus, que é onde ele derramou o seu sangue, foi o que ratificou, o que completou a aliança. A aliança foi cumprida por Jesus, estabelecendo aqui uma superioridade da sua oferta. A gente já tinha visto isso. O sangue fala, portanto, destas coisas profundas. O sangue ele tem um significado superior a ele mesmo. Ele proclama um caminho de aproximação de Deus, porque foi assim que nós tivemos o acesso aberto para Deus. Portanto, ele fala de coisas superiores. Que fala, é Deus que fala. Então aqui o sangue fala, é Deus que fala através desse sangue. Então ele faz um paralelo entre o sangue de Abel e o sangue vertido na cruz
por Jesus, que é muito superior. Portanto, a voz que estava na terra e a voz que está nos céus tem uma diferença muito grande. A voz dos céus, é muito superior que a voz da terra. Portanto, ele abre agora as consequências da falta de fé. Não é menor para eles do que era para os israelitas. Aliás, é superior, porque hoje nós sabemos mais coisas do que eles sabiam. Nós fomos sendo iluminados pela revelação do Senhor muito mais profundamente do que eles foram. Portanto, nós sabemos muito mais coisas. E a advertência do céu é em relação a tudo que foi revelado na nossa vida cristã. Desde o Antigo Testamento, quando previa a vinda de um Messias, a salvação, uma nova aliança, até a vinda dele mesmo, os ensinamentos dele, a obra salvífica dele, redentora, na cruz. Então, a advertência é para que nós tenhamos fé, não deixemos essa fé esmorecer, porque com tudo que foi visto, né? E esta posição é uma posição diferente, a nossa posição é diferente da era mosaica, do que existia antes, né? Aqui nós temos estabilidade, certeza, segurança do que nos foi dito. E ele exorta então, retenha a graça, ou seja, seja grato, sirva a Deus, né? Então, o que ele fala aqui no 28 né? Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, esses são os aspectos da nossa adoração, porque quando nós servimos a Deus, nós adoramos. Agradável, ou seja, aceitável a Deus, tem que ser aceitável a Deus, com reverência. O que é essa reverência? A reverência é reconhecer a santidade e grandeza de Deus. E em santo temor, não esquecendo que Deus é fogo consumidor. Ele é justo, seu caráter não muda. E isso deve ficar claro para nós. É por isso que nós temos que ter reverência. Portanto, ele fecha aqui, começando já o capítulo 13, dizendo, permaneça então o amor fraternal. O amor fraternal é a consideração que nós temos uns pelos outros. Portanto, o exercício do amor e a adoção de um relacionamento numa família que é uma família de fé. E ele fala de hospitalidade, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Né? Naquela época, as hospedarias, os hotéis, eram muito degradantes, era muito imoral, né? E no Oriente Médio, as pessoas, elas tinham um hábito, né, de hospitalidade, convidar uma pessoa para ter uma refeição, para ter um teto sobre si. Isto era bastante apreciado por eles. E aqui, né, ele fala, sem o saber, hospedaram anjos. De quem ele está falando? Ele está falando de Abraão, que nós podemos ver lá em Gênesis, né, 18, quando os anjos vieram aplicar o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Os anjos passaram pelas tendas de Abraão e Abraão os acolheu, e a sua acolhida, a sua hospitalidade fez com que ele colhesse bênçãos. Através desse seu ato ele colheu bênçãos. Logo em seguida o seu filho nasceu, né? E aí finalmente ele termina essa parte, tá, com a lembrança
dos presos e dos maltratados, aqueles encarcerados que eram facilmente esquecidos, né? E ele fala porque naquela época muitos cristãos eram presos, eram maltratados. Então, essa simpatia, ele dizia, sejam simpáticos por aqueles que são presos e maltratados. A gente não precisa ir para uma prisão física com grades para ser tratado como preso, ser maltratado como cristão é maltratado. Hoje em dia a gente faz isso, né? Então, essas pessoas, né, eram fáceis de serem esquecidas. Então, ele está dizendo, tenham simpatia, junte-se com esses que são aflitos, né, e sejam simpáticos e ofereçam, então, a sua mão de auxílio para estas pessoas. Amém, amados? Bons estudos.